Não existe nenhum verso na Bíblia que diz: santifique o domingo. Se o verso não existe, como tantas pessoas fazem desse dia o dia de descanso, adoração e santificação? Existem 8 versos no Novo Testamento que mencionam o primeiro dia da semana. Na Bíblia, os dias não tinham nomes, exceto o sábado. Os outros eram contados como o primeiro, segundo e assim por diante. O 6º dia era também chamado de dia da preparação, pois antecedia o dia de sábado. São 8 versos que falam sobre o primeiro dia da semana. 6 deles estão nos Evangelhos, que contam a história de Jesus. Uma vez aparece em Atos e outra na carta de Paulo à igreja de Corinto. O primeiro verso está em Mateus capítulo 28 e o verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. No mesmo contexto da ressurreição, aparece em Marcos capítulo 16, versos 1 e 2, a referência ao primeiro dia da semana. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Contando a mesma história, Lucas apresenta o seguinte: mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Lucas capítulo 24 e o verso 1. O texto diz que o domingo deve ser santificado no lugar do sábado? Não. Os 3 versos não dão nenhuma ideia de mudança. Estão apenas contando o que é que aconteceu quando o sábado acabou. E o corpo de Jesus ainda não estava preparado para o sepultamento, segundo o costume da época. As mulheres foram até a sepultura e fizeram isso no primeiro dia, pois o que fariam com o corpo de Jesus não era para ser feito no 7º dia, no sábado. Não existe um só versículo que ordene guardar o domingo como dia santo de repouso. Isso quer dizer que o primeiro dia da semana adquiriu essa ideia pela tradição e não pela palavra do Senhor. Jesus deixou bem claro que a lei de Deus não pode ser mudada por nenhum ser humano. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. A vida de Jesus foi uma vida de obediência à lei. Cumprir significa corresponder, e não no sentido de terminar. A lei não será mudada até que o céu e a terra passem, e eles ainda não passaram, e então nada mudou na lei. Os pagãos da época de João tinham em seu calendário semanal o dia do Senhor, Deus, o Sol, que era comemorado sempre no primeiro dia da semana. Os cristãos não adoravam ao Deus Sol, por isso é que João, o autor do Apocalipse, estava preso na ilha de Patmos, sofrendo perseguições. Por essa razão, o profeta João não concordaria em render homenagem ao Deus Sol e nem observaria um dia de culto pagão. Em Marcos, no capítulo 2, verso 28, está escrito: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Os textos não deixam dúvidas. O dia do Senhor é o sábado. Lembre-se de uma coisa: o inimigo de Deus quer lhe prender no erro e no engano, mas Deus quer te fazer um vencedor. Decida nesse momento andar de acordo com a palavra de Deus. É a sua segurança, é a proteção, é a certeza da salvação.